Olá pessoal, boa noite. Mais uma quinta-feira aqui no Encontro de Mães. Deixa eu ajeitar a câmera aqui um pouquinho. Nós vamos hoje falar sobre ansiedade, um assunto que muitos pais se preocupam, que muitos pais estão passando em casa com filhos ansiosos, próprios pais, muitas mães ansiosas me procuram. Então hoje nós vamos esclarecer muitas coisas para que você possa saber como agir com a sua criança, o que é que está causando essa ansiedade aí, o que é que nós podemos trazer de novo para você trabalhar aí com a sua criança nessa ansiedade, que é hoje em dia uma coisa normal. Hoje em dia é uma coisa normal, é uma coisa que está aí presente na vida moderna, uma ansiedade praticamente constante. Eu vejo em consultório quantas pessoas chegando aí dizendo que estão ansiosas. Eu só quero saber aqui que se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, se está tudo ok. Por favor, me mandem aí um ok, se está tudo bem, que eu vou ajeitando aqui a câmera para que fique bem para nós todos. Então pode me dar um ok aí. Eu gostaria que vocês fizessem perguntas que eu vou responder no final sobre ansiedade. Vamos falar, vamos esclarecer como você vai identificar no seu filho se ele realmente está ansioso ou se ele tem momentos de ansiedade. Se você pode reconhecer em você também se você está ansiosa, se você está ansioso. Nós vamos trazer para você. Vou só esperar um pouquinho aqui, entrei um pouquinho mais cedo para esperar o pessoal, para já ir chamando aqui para o nosso encontro. Mas daqui a pouquinho, daqui a uns minutinhos, a gente já inicia no nosso assunto ansiedade na criança. Como fazer, o que fazer, como reconhecer, quais são os fatores que geram essa ansiedade e o que nós podemos fazer para melhorar isso, porque é complicado viver numa ansiedade, viver ansioso o tempo inteiro. Quantas coisas acontecem no nosso corpo, né, que somatizam essa ansiedade aí, e o que nós podemos fazer. Vamos lá, estou aguardando aí minha equipe, se está tudo ok, e a gente já inicia. Então, é um assunto comum hoje em dia, é um assunto que muitas pessoas se sentem ansiosas, muitas pessoas até não identificam isso como ansiedade, mas já tá tudo ok, funcionando. Então vamos dar só mais alguns minutinhos aí para o pessoal ir chegando. Mas veja bem, nós vamos aqui reconhecer alguns fatores, algumas situações que geram ansiedade e o que nós podemos fazer para melhorar isso, para que a nossa criança não fique ansiosa, porque isso gera alguns sintomas, gera muito desconforto, e a gente quer que os nossos filhos que sejam felizes, e a ansiedade tira aí um pouco dessa felicidade, porque incomoda, porque é uma coisa que estranha, né, para criança. E criança é leve, criança deveria ser leve, deveria divertir na vida, levar tudo numa boa, mas acontece que alguns fatores da vida moderna aí estão trazendo essa ansiedade para os nossos pequenos, e nós precisamos agir nesses momentos que a gente percebe e nas situações que a gente percebe, para que isso fique mais tranquilo para a criança, para que a criança se sinta melhor, para que a criança faça, viva melhor e faça as coisas do dia a dia com mais leveza, com mais tranquilidade, sem ficar aquela tensão, aquela coisa que a gente percebe fisicamente na criança, né? A criança que agita, a criança que fica agressiva, e nós vamos falar de tudo isso. Eu vou só aguardar mais um pouquinho e já iniciamos. Então está tudo ok, som tá bom, a câmera, tudo jóia, né? Então nós vamos... Você que está me assistindo, você pode colocar aí
a sua pergunta nos comentários e no final eu vou responder para você. Então, pense aí, identifique ao longo da nossa conversa o que você vê na sua criança, o que você está percebendo, como ela está reagindo aí nessa ansiedade, se realmente ela está, né? Porque às vezes a gente acha que é normal. Quem tem um filho só, principalmente, fala assim, eu acho que criança é assim mesmo. E às vezes não é. Às vezes a gente não tem uma comparação. E eu na escola, eu tenho muitas crianças lá, quantas crianças já passaram por lá. E a gente percebe a diferença de uma criança mais tranquila e de uma criança com ansiedade. É claro que às vezes, pelo ambiente do sítio escola, eles acabam relaxando, né? Natureza, pisar no chão, tudo isso. Mas a gente precisa identificar, porque todos os dias ansioso não é bom, não é legal. Lá, a Vanessa já está me falando, né? Que o filho também é ansioso e agitado. Nós vamos falar isso, Vanessa, nós vamos colocar para vocês aí o que melhora, o que fazer, como identificar e o que causa. Porque existem vários fatores que vêm trazendo ansiedade pra gente, a gente não percebe. Às vezes a fala dos pais já traz uma situação de ansiedade e os pais não percebem. Eu gosto de falar assim, as mães têm um bom senso, porém o conhecimento é fundamental, porque nós profissionais da educação, nós vamos estudar sobre isso, e um engenheiro vai estudar engenharia, um professor vai estudar, né, mas um professor que não é de criança vai estudar o que é da área dele, um médico vai estudar medicina, e advogado direito, e nós, educadores, precisamos trazer para os pais esse conhecimento para facilitar, para fluir, para ficar feliz, né? Para as crianças serem felizes, e uma criança ansiosa realmente tira um pouco dessa felicidade da infância. Então hoje nós vamos aqui falar sobre isso e tá tudo certo, tudo funcionando, então já em 2 minutinhos a gente inicia. Então se o seu filho é ansioso, se você conhece alguém, compartilha aí esse vídeo para que alguém que tem um filho ansioso possa também se beneficiar desses conhecimentos e ajudar essa criança. Ajudar as crianças, porque professores, olha, os professores, compartilha aí com os professores, porque quantas crianças dentro de sala de aula, dentro da escola, estão ansiosos e às vezes os professores não identificam isso, não sabem o que fazer. E às vezes, gente, é uma coisinha tão pequenininha que dá um resultado tão grande que vale a pena a gente saber, vale a pena a gente conhecer maneiras de se lidar com essa situação. Então vamos lá, e aí mais um pouquinho, as pessoas estão chegando, e aí Vanessa, você vai saber aí o que fazer aí para melhorar essa situação com seu filho e o que pode estar causando essa ansiedade. Existe uma ansiedade boa, né? Existe uma ansiedade boa, mas quando ela passa de um limite e quando ela está além de muitas situações de ansiedade e um grau muito alto, um nível muito alto, aí é preciso realmente de ajuda. Mas tudo isso que eu vou falar aqui vai contribuir mesmo que sua criança tenha um grau mais alto de ansiedade. Ou seja, aquela que come unha, aquela que arregala o olho, que respira, e aí a gente vai falar sobre isso. Então, assim, o que é ansiedade? Okay. O que é ansiedade? Ansiedade é um nervoso, é um desconforto. A criança e o adulto aí, né? Tem gente que já se vendo aí nessa situação de ansiedade. Então, é um medo, é uma tensão, e uma atenção, a pessoa está sempre em alerta, né? O que vai acontecer? Nossa, como é que... Né? Ela fica assim, incomodada e antecipando um perigo, que às vezes nem existe, e a pessoa está lá. E ela sente isso em alguns momentos de que algo estranho está acontecendo, ela está num lugar estranho, é uma situação estranha, uma coisa nova, gera ansiedade na criança, no adulto também, né?
E esse desconforto acaba causando algumas coisas na pessoa, na criança. Então, o que causa? Você observe o que nós vamos falar agora para você ver se identifica isso na sua criança, no seu aluno, no seu filho, né? Então, a criança fica irritada, muito irritada. Então, a criança começa a ficar agitada, agressiva. Aquela criança que quer comer toda hora. Tô com fome. E não é fome, é uma coisa que ela quer alguma coisa, ela precisa de alguma coisa e ela acha que é comida. Ela acha que para suprir essa necessidade de tranquilidade, a comida vai suprir. A comida vai ajudar, mas não ajuda, não é mastigar, sabe assim? Então, tudo que ela quer pegar, quer mexer, quer pôr comida na boca, isso tudo, a respiração dela se altera, então fica, mãe, eu quero isso, aquela coisa assim, que a gente vê que ela está incomodada, que aquilo não está confortável para ela. Então, criança que chora demais, sabe? Tudo chora, tudo, mas você não queria esse? Não. Ai, chora. Sabe, coisa sem motivo, coisa boba, né? Não é boba, porque existe uma questão aí, existe um transtorno, a medicina chama de transtorno de ansiedade. Então, existe alguma coisa aí, então esse choro está te indicando, sinalizando que tem alguma coisa errada que precisa ser solucionada aí. O que mais? A criança fica muito tímida às vezes, cada um reage de um jeito, cada um apresenta, manifesta um sintoma, manifesta essa somatização que a gente precisa reconhecer. E para ser cuidado, para ser tratado, para ser olhado, para ser melhorado com tudo isso que eu vou colocar aqui hoje. Então, muitas vezes a criança, quando ela tem uma situação de ansiedade, ela regride na escola. Nossa, mas já estava lendo e parou de ler. Nossa, mas já estava fazendo isso e parou. Dá uma regredida porque mexe com o emocional dela. Tem alguma coisa incomodando lá e a gente precisa saber o que é. Então, o que mais? Agita o sono fica ou agitado, ou ela acorda demais, ou ela mexe demais na cama, ou ela demora para dormir e não dorme bem. Tudo é um desconforto. O que mais? Come unha, começa a fazer xixi na cama, ou xixi, né, durante o dia, assim, fora de, sem conseguir ir no banheiro. Quem usa fralda, até bebê, gente, bebê tem ansiedade, né? A gente vê a respiração do bebê, é uma respiração, ele ainda não desaprendeu a respirar, então é uma respiração mais profunda, o bebê respira lá com todo o pulmão, né? A gente percebe assim a barriguinha subindo e descendo, não o peito. Então, quando a gente começa a perceber que a criança está respirando aqui em cima e não na barriga, é porque ela está com uma respiração curta e ansiosa. Então, preste atenção nisso também. Claro, se não tiver com o nariz entupido e tudo mais, né? Então, a criança fica insegura por vários motivos. Então, vamos ali, filho. Ai, não, eu tô com medo. Ou ele já começa a agarrar na mãe e não enfrenta situações novas por uma questão de ansiedade, por estar sentindo tudo isso. Então, a gente começa a ver todos esses sintomas, todas essas características, né, da pessoa que tem ansiedade, cada um apresentando um ou outro. Tem criança que transpira muito, que tem palpitação. E eu tô falando de crianças pequenas e maiores também, mas vale para os adolescentes e para os adultos. Então, observe se tudo isso acontece com você também, ou com o seu adolescente aí, porque são sintomas que caracterizam a ansiedade. Então, palpitação, suor e tudo que saiu do normal e que mostra uma certa agitação, a gente pode observar, né? Eu falei vários aqui, mas pode haver mais aí que particularmente presente-se na sua criança, mas você então vai perceber que tem alguma coisa errada. E o que é que pode estar causando isso? Então, nós já vimos, para identificar todos esses sintomas, todas essas características da ansiedade, mas a gente precisa saber o que é que está
qual o gatilho para que tudo isso aconteça? Qual o gatilho para minha criança ficar do jeito que ela está? E para que eu também, né, como mãe, esteja ansiosa, porque se eu estou ansiosa, o primeiro ponto, o primeiro fator que desencadeia essa ansiedade na criança é uma mãe ansiosa, é uma família ansiosa. Então, se eu tô sempre correndo e tô sempre respirando assim, e nossa, pega aqui, vamos lá, rápido. Quer dizer, olha a minha aceleração. E isso, as coisas aceleradas, né? Até uma música muito acelerada, tudo que é acelerado, acelera o nosso interior e gera uma ansiedade. Tipo assim, como é que vai acabar isso? É uma coisa que tá um movimento sem controle. Então, na hora que eu começo a respirar, falar rápido e corre, e vamos, então atrasada, eu já estou acelerando o meu filho e ele pode ficar ansioso com essa situação. Então, qual é a causa, né? O que está causando, quais são as situações, o que desencadeia essa ansiedade no seu filho, na sua criança? Primeira coisa são os pais. Então, como eu disse, né, a ansiedade dos pais, a energia ansiosa vai refletir nos filhos e os filhos vão ser ansiosos. Então, eu vejo muitas mães falarem assim, a gente vai, né, colocar para a mãe, nossa, nós estamos achando que ele está muito agitado e mais ansioso em várias situações. A mãe fala assim, mas é claro, eu sou ansiosa também. Lá em casa todo mundo é ansioso, eu, meu marido e tal. Então, eu preciso observar isso, observar e cuidar. Não é só observar, admitir, não, eu sou ansioso, pronto, acabou. E aí você está desencadeando tudo isso no seu filho e fica tudo bem? Não, nós temos um compromisso como pais, como educadores, de colocar um bem-estar na nossa casa. E isso só beneficia a sua criança e você, e a família toda. Então, se eu percebi que eu sou ansiosa como mãe, eu preciso tomar uma providência, porque isso não vai fazer bem para minha saúde e não vai fazer bem para os meus filhos, não vai fazer bem para o ambiente, para as outras pessoas que convivem comigo. Então você imagina um terapeuta, né? Eu falo mais lentamente, sou mais calma mesmo. Claro que existem situações que me deixam mais ansiosa, mas eu cuido disso, eu reconheço que existe isso em algumas situações e começo a cuidar daquilo, tanto prevenir quanto fazer alguma coisa que me tranquilize, que me acalme, né? Entendendo que aquela situação me deixou ansiosa. Então faça isso. Vamos falar aqui o que é que você pode fazer e o que mais que quais são as causas dessa ansiedade. Então a primeira coisa são os pais. Segundo, o ambiente. O que é um ambiente ansioso? É um ambiente de muito barulho. Um ambiente que televisão ligada o tempo inteiro, aí o outro liga o rádio, quer dizer, é um ambiente, muita falação, isso agita e causa um desconforto na criança, porque nós não fomos feitos, nós somos seres humanos que fomos feitos para viver tranquilamente. Essa vida moderna traz sim uma ansiedade, eu tenho horário para isso, eu tenho trânsito, eu tenho não sei o que, quer dizer, tudo isso agita a gente e causa uma certa... Será que eu vou chegar a tempo? Nossa, o negócio está no forno. Eu vou tirar a roupa do varal. Não sei o que. Eu tenho que entregar isso. Eu tenho que ir no banco. Nossa, não vai dar tempo de pagar aquilo. Gente, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que pagar aquilo. É uma ansiedade, assim, que, claro, gera um ambiente de ansiedade. Além da tecnologia. Criança que vê desenho demais. Observe os desenhos infantis. É tudo muito rápido, muito colorido e só numa imagem aparece outra. É muito acelerado e isso causa também dentro da criança, né, lá no seu interior, aquela, né, porque está acompanhando aquele movimento exageradamente rápido, muito colorido, muito estímulo, muita coisa. Então, excesso de tecnologia, televisão, tablet, celular, tudo isso gera ansiedade. Os jovens ficam ansiosos, esperando curtidas na rede social, esperando notícias, esperando ver se alguém publicou, tudo isso, estou esperando uma coisa e aquilo lá ainda não chegou, gera ansiedade. Então, excesso dessas tecnologias
Vamos ter que limitar isso. E uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre isso, breve, para que a gente saiba como colocar limite aí com as crianças nessa questão de tecnologia, de tablet, celular e rede social e tudo mais, e televisão e vídeo e tal. Então nós precisamos atentar quais os fatores que estão desencadeando essa ansiedade na minha criança, ou em mim também. Então isso, né, esse ambiente, essa tecnologia, lugar muito pequeno, muito fechado. Gente, se a criança não tem espaço, já gera uma ansiedade, como uma agitação. Uma coisa puxa a outra. Então, deixe seu filho olhar na janela, vai junto, né? Se for perigoso de sair na janela, sai com seu filho, passeie na natureza, porque ficar fechado gera ansiedade. Isso várias pesquisas já mostraram, que se deixar lá os ratinhos fechados, eles começam a agitar e fazer tudo para sair e gera uma ansiedade que dá palpitação, que faz a respiração acelerar e outros sintomas no corpo físico, né? Sintomas físicos por uma vontade de sair daquele lugar, sair daquela caixa. Então a criança é a mesma coisa, a criança precisa correr, extravasar energia, porque aquela energia acumulada gera ansiedade. Então eu começo a me sentir fechada, sufocada e eu preciso de horizonte. Eu tenho uma musiquinha lá na escola que fala assim: se por acaso você ficar doente, uma das primeiras coisas é abre a janela e olhe o horizonte. Gente, isso é curativo, isso é relaxante, é tipo assim, é ampliar o olhar do que ficar só aqui, inclusive só vendo aqui no celular, só vendo televisão, só vendo coisas muito próximas. A gente precisa ampliar esse olhar, isso gera bem-estar, isso gera tranquilidade. Então olha para o céu. Hoje na minha casa eu sempre solto os cachorros, que são vigias, né? E eu não deixo, eu vou soltar lá fora, eu não deixo de ficar lá alguns minutos olhando para o céu, porque aquilo me refaz. É sempre de noite, tá cheio de estrela e lua e tudo, e aquilo é um jeito de me tranquilizar, de trazer bem-estar para o meu físico, para o meu olho. E aí quando eu olho, eu penso em infinito, penso em física quântica, né? Mas em universo. Então ampliar o espaço e o olhar, isso. Ou seja, então o pequeno, o fechado, o limitado todo dia, toda hora, imagina, da casa fechada para o carro fechado, para a escola fechada. Gente, professores, saiam da sala de aula, vão para o pátio, vão para o jardim da escola, vão para a praça, façam alguma coisa fora, se vocês quiserem crianças menos ansiosas e menos agitadas. Então, assim, no sítio escola a gente fica sempre para fora, a não ser que esteja chovendo, frio ou alguma coisa, muito sol, a gente fica debaixo da árvore, porque as crianças precisam desse espaço amplo. E criança ansiosa, muitas crianças ansiosas são porque ficam fechadas na caixinha o dia inteiro, todos os dias. Então, passeie na natureza, fora, e amplie o espaço aí do seu filho. O que mais? Então, ambiente fechado, o barulho que eu já falei e o excesso de atividade. Sabe aquela criança que acorda cedo, aí vai para o inglês, no outro dia vai para o judô, no outro dia vai para não sei o quê, aí vai para a escola, aí chega da escola, tem que fazer tarefa, que são páginas e páginas de tarefa. Isso é uma coisa que deixa, até eu fico ansiosa com tanta tarefa que eu vejo, com tantas crianças que vêm falar: Cristiana, tem muita tarefa na minha escola. Então, assim, compartilha aí com os professores, com as escolas, porque realmente isso não faz bem para a criança. Excesso de tarefa, excesso de atividades não faz bem. Se você tem que cumprir lá a apostila e tudo mais, converse com o diretor, com o dono do programa lá, faça alguma coisa para essas crianças que estão pedindo, estão querendo. Mas se a tarefa é muito bom, não é tão bom quanto ter um tempo livre. Imagina uma sobrecarga de uma criança pequena, de primeira, segunda série, com uma sobrecarga de atividades desse jeito. Então é muita tarefa, diminuam a tarefa, por favor. Muita atividade de manhã, inglês, natação, judô, balé, não sei o que, futebol. A
criança precisa de ter tempo livre, simplesmente para brincar sem nada, sabe assim? Até sem brinquedo. Lá a gente fala no parque, para correr, para brincar, sabe? Seguir formiguinha no chão, para distrair a cabeça, inclusive de brinquedo. Porque sempre aqueles brinquedos que muito barulho, muito colorido, muito estímulo, deixa a criança criar, ficar solta, livre, sem coisa para fazer. Até os brinquedos às vezes estressam, às vezes causam essa ansiedade, porque eu preciso conseguir fazer aquilo, eu preciso conseguir. Um exagero de brinquedo educativo também não é legal. Então, brinquedo educativo é bom? É bom, por favor, me interpretem bem. Acho muito legal brinquedo educativo, tudo, mas às vezes deixa a criança escolher o que ela quer, deixa ela fazer coisa leve, e às vezes o brinquedo tem que pôr aqui, e o tempo correndo no brinquedo, às vezes tem até timer, né? Então você coloca ali uma coisa leve para sua criança. O que é leve? É pegar a panelinha debaixo da pia, enquanto você está fazendo almoço, ela brincar do jeito que ela quer, depois combina de limpar, é brincar com coisas que não tem que fazer alguma coisa. Então um jogo, às vezes o jogo tem que virar a carta, tem que achar um número, esse tem que também causa ansiedade. Então deixa tudo mais leve, proporcione coisas leves para o seu filho, para que ele fique menos ansioso ou para que ele fique sem ansiedade com todas essas coisas. E esse excesso de atividades também, eu vejo que as crianças às vezes chegam na escola cansadas. Crianças na idade de educação infantil já chegam cansadas. É muito estresse, é muita atividade. Então, vamos limitar um pouco isso. Perguntar, filho, você quer futebol ou judô? Você quer inglês ou... deixa ela crescer um pouquinho, porque daí ela se concentra mais, porque daí ela tem mais interesse, inclusive. Mas, porque olha, vai na natação, a natação é leve, é livre, isso aqui. Não. Nem sempre, né? Nem todas as natações são desse jeito. Você tem que passar por dentro do negócio, tem que chegar lá, bater o pé, voltar, quer dizer, é cheio de comando o tempo inteiro. Isso gera ansiedade. Então dá um tempinho aí, porque senão a criança vai ficar ansiosa. E isso tem um grande prejuízo, viu, gente? Não só na infância, mas lá na frente. Aquilo começa, o corpo acostuma com aquele estado e de repente o corpo não consegue mais tranquilizar. Eu vejo em consultório, a pessoa chega aqui e fala assim, eu não consigo meditar porque eu não consigo parar de pensar, porque eu já estou preocupada com não sei o que, não consigo dormir porque eu não consigo parar de pensar, estou ansiosa porque vai acontecer amanhã, se a pessoa vai chegar, se eu vou conseguir fazer, se eu vou pagar, Olha, e a pessoa começa a respirar, você já vê. A gente já percebe que ali tem uma ansiedade instalada lá. E não deixa a sua criança chegar nesse ponto, porque não faz bem. Ser criança é ser leve, livre, sabe? É um bem-estar. A infância deveria ser um bem-estar constante. Tá, a gente vive num mundo moderno e é tudo aquilo, né? Aquela agitação de trânsito, buzina, mas... se a gente pode proporcionar e retirar o que está acontecendo de situações ansiosas, melhor, tá? Mas sempre vamos tirar tudo? Não, numa medida que a criança não fique ansiosa, porque as situações agitadas até existem na nossa vida, mas excesso causa essa ansiedade. Então, o que mais? Então, se a gente for pensar, uma viagem, né? Vamos fazer uma viagem, amanhã nós vamos para a praia. A criança fica ansiosa. Normal. Isso é uma ansiedade que faz parte da vida. E até chegar lá, você converse com ele. Nós vamos chegar aí na explicação do que fazer. Você converse com o seu filho para que ele fale, nossa, realmente eu não preciso ficar ansioso. E outra situação. Então, a prova. Nossa, amanhã tem prova. Eu tô ansioso. Essa ansiedade vai fazer o seu filho estudar, tudo bem, que ele quer tirar nota e tal, mas não pode ser exagero. E aí nós vamos conversar sobre isso também. Mas identifique que esse é um fator que desencadeia a ansiedade. A viagem, o aniversário, tá chegando o aniversário, a criança tem criança que fica com febre no aniversário. Por quê?
gerou uma ansiedade de quem vem, quem não vem, vai ter festa, vai ser bom. É uma alegria que gera ansiedade. Então não é só o agito, não é só tristeza que gera ansiedade. É também uma alegria grande de viagem, de aniversário, Natal, o que eu vou pedir, vou ganhar um presente, amanhã vai chegar a bicicleta e tudo mais, Papai Noel. E tudo isso gera uma ansiedade. Mas até um certo ponto é legal. E se você vê que ela tá muito, né, respirando e tá, aí você vai chegar com a explicação que nós vamos falar já já. Então é isso. E às vezes a fala dos pais, o jeito que o pai fala, as palavras que o pai coloca, os pais colocam, a mãe coloca, a família coloca, já gera uma ansiedade. Tipo assim, ó, se ele demora para tomar banho, você vai ficar doente, você vai resfriar, você vai isso, você vai... Sempre falando que ele vai ficar doente, gera uma ansiedade de, nossa, eu vou ficar doente. Só que a criança não sabe que ela vai ficar doente se ela continuar fazendo isso, se é hoje que ela vai ficar doente, se é amanhã. Então, preste atenção na maneira que você fala, porque você já está colocando uma coisa que gera ansiedade. Então, o que mais pode ser? Olha, a criança que quer agradar e fala assim, desse jeito eu não tô gostando. Aí ela percebe, existem crianças na escola, assim, né, que sofrem com isso, que não querem desagradar o professor, não querem desagradar o amiguinho. E aí eles começam a imaginar, porque a criança não sabe o que vai acontecer amanhã ou é depois, criança pequena, né? Imaginar que eu não posso desagradar, então eu tô ansiosa para não errar, para não desagradar o meu pai, que tá querendo uma nota boa. Eu tô ansiosa para não magoar a professora que falou que estava triste comigo porque eu não caprichei, por exemplo, né? Então, o que o adulto fala para a criança tem que ter bem falado, tem que ter aí um cuidado para que, se a gente fala, é coisas comuns que a gente fala e às vezes até uma força de expressão. Se eu não parar de fazer isso, você vai ficar sufocado. Se você não parar de correr para lá e para cá, você vai ficar sufocado. Aí já gerou, nossa, será que eu vou ficar sufocado? Se você for ali, você vai no escuro, vai acontecer isso. Aí ela já gera uma ansiedade simplesmente pela fala da mãe e do pai ou do adulto, né? Então, cuidado o que você fala, porque o seu filho pode interpretar que aquilo já está acontecendo, vai acontecer agora, e às vezes é uma precaução e você pode explicar. Vou falar como se explica. E você pode explicar e não só falar e jogar e deixar essa fala solta aí, tipo assim, você vai ficar sem amigo, né? Desse jeito, fazendo essas coisas você vai ficar sem amigo. Ele vai falar, meu Deus, eu vou ficar sem amigo. E já começa, só que ele não consegue expressar isso pra você, ainda mais os pequenos, não consegue expressar. E aí você, né? Nossa, se você não fizer isso, ou melhor, se ficar no celular, você vai ficar com problema de visão. Se não tirar a chupeta, você vai ficar com o dente torto. É verdade? Sim, mas explica direito, porque a criança já fica com aquela ansiedade, já acredita. Tinha um menininho que chegou na escola e ele falava assim, olha, eu vou ficar com o dente torto. Quer dizer, ele já vestiu aquela situação como certa e fatal, sendo que a gente podia explicar, né? Assim, olha, não é que você vai ficar, mas chupar chupeta causa isso, o dente vai empurrando, Então, com o tempo acontece isso, então seria legal. Sabe assim, precisa explicar mais bem explicado, porque ela já acredita, eu vou ficar com o dente torto, eu vou ficar doente, eu vou ficar isso, eu vou ficar aquilo, e aquilo fica complicado, né, da criança absorver aquela informação, assimilar aquela informação, registrar tudo aquilo, e aquilo causa ansiedade. Então, explique bem. Vamos falar agora da explicação. Então, reconhecer tudo isso, né, esses sintomas, esses avisos, esses sinais de ansiedade, observar o que é que está causando, isso é fundamental, eu sempre digo isso. Observe o que está causando aquele comportamento de ansiedade, de agressividade, de tudo mais. Então, se você começa a observar, o que é observar? É olhar para o seu filho e pensar assim, desde quando começou esse comportamento? Como está a respiração dele? Será que isso é ansiedade? Será que é uma agitação em função de quê? Será que deixa eu assistir junto aquele desenho que ele assiste? Porque, gente, os desenhos tem uns mais leves, mas tem uns muito comum
cartoons aí, né? Ainda mais na minha época, lá Pica-Pau, Tom e Jerry, era tudo pancadaria, né? Popeye, era muita, parece que é um desenhinho, né? Desenho para criança. Não, é só bater e é só... E tem criança, né, que sofre com aquilo, com aquele tá apanhando. E o outro quer entrar na onda do que tá batendo. Então isso gera uma ansiedade também. Observe o que o seu filho está vendo. E esse observar é importantíssimo. Observar como meu filho olha quando eu falo que ele vai ficar doente, como meu filho reage quando está na frente da televisão ou logo após a televisão. Já existem pesquisas que mostram que depois de assistir um filme violento, as crianças ficam agressivas, ansiosas e, né, fizeram uma pesquisa. Alguns assistiram filmes violentos, outros assistiram filmes Água com Açúcar e outros assistiram um filme com um pouquinho só de violência, né? E aí, adolescentes, pré-adolescentes, assim. E aí, depois disso, colocaram eles para jogar futebol. E aqueles que o filme era violento, machucaram muito mais os outros. Se envolveram em situações de mais empurrão, de chutar mais forte os outros, não só a bola, mas os outros, porque tinham aquela energia que captaram lá do vídeo, do filme. Então, olha, cuidado com essa televisão. Então, observe o seu filho vendo televisão, observe o seu filho convivendo com os outros. Olha no olho do seu filho quando você fala, você vai ficar sem amigo, você vai ficar doente, você não estudou, vai tomar bomba, vai ficar burrinho. Quanta gente eu já ouvi falar isso, né? Então, precisamos estar atentos à nossa fala e à reação da criança durante a nossa fala. Porque ali a gente começa a reconhecer, nossa, acho que eu peguei pesado. Eu acho que isso vai causar uma ansiedade, uma agressividade, uma tristeza, o que é que vai causar ali. E aí ela fica com esse medo do que vai acontecer, essa espera desconfortável, que é uma característica da ansiedade. Então, o que nós podemos fazer? Agora vamos chegar na solução. Nós podemos... primeira coisa, não rotular. Não diga, meu filho é ansioso. Nem diga que você é ansiosa, tá? Comece a mudar essa palavra. Física quântica mostra, comprova pra gente o quanto essas palavras têm energia, frequência, uma vibração que causa, que influencia, que causa em você realmente e causa no seu filho essa ansiedade. Então fala assim, nossa, mas você tá muito ansioso hoje. Meu filho é ansioso, fulaninho hoje tá muito ansioso. Olha, levei pra escola e falei assim, meu filho é ansioso, viu? Gente, não, nem... Olha, coloca que, olha, tem momentos que ele apresenta ansiedade. Mas se você rotular e colocar aquela faixa lá, ansioso, não vai fazer bem pro seu filho. Então, tira essa faixa daí, se você já fala isso, e fala que eles têm momentos de ansiedade, que ele tem sintomas. Se você precisar falar para alguém, tá? Para um terapeuta, explicar para professor e tudo mais. Se não, você fale. Meu filho é tranquilo, meu filho é calmo. Fale para ele. Só de você expressar, só de você colocar essas palavras aí, já vai fazer uma vibração diferente em você também. Então, coloque aí palavras tranquilas, palavras de calma para identificar o seu filho. Aquilo vai assimilando, aquele registro, ele vai assimilando, ele vai registrando dentro dele e assim ele vai comportar. Ou como ansioso, que a autoridade mãe, que é a pessoa mais sábia desse mundo, mãe, professora, pai, vó, e a pessoa mais sábia tá falando que eu sou ansioso. E aí eu vou então, claro, assumir esse papel e vou ficar ansioso, e vou reagir com ansiedade. Isso é tudo inconsciente, mas acontece. E não é só ansioso, é qualquer outro rótulo, claro, né? Então, primeira coisa, não rotule. Segunda coisa, para as crianças que têm essa questão do imprevisto, do novo, estabeleça uma rotina. Hoje vai ser, na escola sempre tem rotina. A rotina é importantíssima para as crianças ansiosas, que têm ansiedade, desculpe. Para as crianças que têm alguma coisa de ansiedade. Então, coloque lá. Primeiro nós vamos fazer isso, depois aquilo, depois do recreio é isso, depois do lanche é isso, depois... Tudo lá exposto.
Tem o varal, tem o desenho, tem a fotografia, tudo, porque assim gera um conforto. O que é que vai acontecer? Eu já sei o que vai acontecer, eu não preciso ficar ansioso. Isso é muita segurança para a criança. E aí os menores, quando a gente vai na escola, e isso eu estou falando da escola, mas é para todos os momentos. Se você pega o seu filho e leva num dentista sem avisar, né? Mas aí vai ficar ansioso, não, ele precisa compreender que existe, que é assim, que vamos fazer isso, que vai abrir a boca, que vai acender a luz, que não sei o que. Quando a gente leva as crianças no banheiro para trocar fralda na escola, a gente fala tudo, olha, ainda mais criança nova, né? Algumas a gente já dá o comando, vamos trocar fralda, e ele já sabe o que vai acontecer. Mas quem é novo e não sabe, e as coisas são tudo estranho, tudo novo, gera uma ansiedade. Então de repente a educadora tira o short do menino e tira a fralda e tudo, e deita o menino. Não é assim. Então olha, agora nós vamos deitar, daí eu vou tirar o xixi daquela fralda, nós vamos jogar no lixo, vamos pôr uma fralda bem sequinha, essa daqui, ó, e aí a gente vai colocar, e depois a gente põe o short de novo, tal. Quer dizer, passa aquela segurança do que vai acontecer, porque se vai fazendo, a criança não vai sabendo o que está acontecendo, gera ansiedade. Então dê esse conforto de informar o seu filho o que vai fazer. A gente ia no teatro com as crianças e eles eram educação infantil, tinha criança de 2 anos que ia no teatro. E aí chegava lá, quando apagava a luz, todas as crianças gritavam, as das outras escolas. No sítio escola não gritavam, porque eu não sei que eles assustavam com os gritos, mas aí a gente já ficou esperto e já previne o que vai acontecer. Fala antes, já prediz o que vai acontecer. Então, ó, nós vamos chegar lá, vai apagar a luz. Eles já sabem que vai apagar a luz, mas não precisa ficar preocupado porque é só um efeito do teatro e tal. As outras crianças que não sabem que vai apagar a luz vão se assustar, daí elas vão gritar, porque senão as nossas crianças iam assustar com o grito das outras, né? E aí a gente fala, as nossas crianças vão, aí vai apagar a luz, aí nós vamos ver o que vai acontecer no teatro e tal, às vezes pode gritar. Então prevenir as situações. Olha, nós vamos no médico, o médico vai colocar o termômetro, vai olhar sua garganta, vai olhar o ouvido, não sei o que, não sei o que. Previne tudo, porque lá não causa que a criança faz ficar ansiosa demais e chorar e não conseguir nem fazer a consulta direito. E o que mais? Então, essa rotina é importantíssimo, e a observação, né, da criança, de como ela reage, quando ela reage. Então, colocando aí bem importante, não só como ela reage, mas quando. É sempre depois do desenho? É sempre depois do almoço? Então quer dizer que ela está ansiosa porque vai para a escola, se ela está ansiosa porque está na hora de dormir. Então observe isso também da sua criança. E observe a sua fala, né? Cada coisa que você vai falar e que gera ansiedade, e às vezes você nem percebe porque é uma fala comum. Não faz isso que você vai ficar doente. E aí a criança já fica tensa e ansiosa porque vai ficar doente. E se você não fizer tarefa, você não vai aprender. Então ela já fica tensa, meu Deus, estou ansiosa porque eu não vou aprender. E aí aquela tarefa nem flui, né? Mesmo que ela faça ali, né? Você tá colocando aí meio que ameaça, né? Se você não fizer isso, você não vai aprender, você não vai, a professora vai ficar brava. Ela já fica tensa porque vai chegar na escola, a professora vai estar brava. E aí isso não é legal. A gente, né, colocar uma situação que vai acontecer, e às vezes a gente nem sabe se vai acontecer mesmo, se a professora vai ficar brava mesmo, e aí a criança já desperta aí essa ansiedade por esses motivos. Então, explicar, a principal de todas é a explicação. A principal de tudo que pode melhorar essa ansiedade é a explicação. Tanto a explicação do que vai acontecer, quanto a explicação do que é aquele momento. O que é aquele momento, o que está acontecendo, porque a sua criança fique tranquila, e a gente fica só tranquila quando a gente sabe o que está acontecendo. E mesmo que seja uma situação, eu tenho medo de ladrão, eu tenho filho, vamos entender, vamos explicar que o ladrão não é assim lá, porque às vezes ele tem um medo aí que a gente não entende, e isso causa essa ansiedade, e aí explicar por que nós vamos lá, se lá é protegido e como é que é, e cerque a sua criança de segurança, né? Você está protegido com a mamãe não vai deixar, né? Explicar tudo para que ela não fique criando caraminholas aí na cabeça que gera ansiedade. Agora, o que melhora a ansiedade? Melhora
Um cachorro melhora muito a ansiedade de uma pessoa, de uma criança. Um animal de estimação melhora. Exercícios físicos melhoram. Por quê? Porque a criança vai liberar com esses exercícios de criança, hein, gente? A criança vai liberar aí as endorfinas e todas as substâncias que causam um bem-estar e aí, né, ela consegue relaxar. Outra coisa que melhora é situações de alegria, de leveza, como eu falei das brincadeiras, né? O espaço, fazer respirações com seu filho. Então faça a respiração do tipo assim, com canudinho. Ensine seu filho a respirar, coisa de criança. Ensine ele a soprar, corta um peixinho de papel, um aviãozinho de papel pequenininho, papel leve, e faz ele soprar aquele bichinho para que ele ande no chão assim com o sopro ou no canudinho. Então incentive esse, né, chupar o ar, né, inspirar e expirar dentro de uma brincadeira. Assista lá o meu vídeo Como Tranquilizar Seu Filho, que tem várias dicas também. Outra coisa que melhora muito é meditar. Então a criança que está ansiosa, se você consegue aí fazer o silêncio especial, como a gente diz, e meditar, e aí, claro que tem que ser uma meditação de criança e uma coisa leve, rápida e divertida. Não adianta você falar, fecha o olho e respira, porque aquilo começa a ficar chato. Então eu fiz no meu CD de músicas de física quântica para criança, tem uma música de respiração, que o Chico estava nervoso, o Juquinha mandou ele pescar, se a água não te acalmar, o Chico, você tem que respirar. Então aí a gente respira na música. Então é um exercício, né? É uma respiração que acalma. Respirar acalma por quê? Porque oxigena o cérebro, porque relaxa, porque tem inúmeros benefícios a meditação, aliás, a respiração, inclusive o relaxamento e a ansiedade causa uma tensão, né? A criança fica rígida, fica tensa, ansiosa, assim, né? Desconfortável, e a respiração consegue melhorar muito isso. Então fazer no Sítio Escola a gente tem todos os dias o silêncio especial e também o momento da respiração. E tem uma outra música também que é a música da coerência cardíaca, que é estudado no Instituto Ralph Merck na Califórnia, e esse estudo mostra o quanto que a coerência entre o coração e a respiração causa um bem-estar em nós, nos seres humanos, né? Isso já foi pesquisado e colocou em eletroencefalograma e eletrocardiograma para ver toda a oxigenação, para ver batimentos do coração e tudo mais. Então, quando você respira numa coerência cardíaca, e o que é uma coerência cardíaca? É você, às vezes, até colocar a mão no coração e ver e sentir os batimentos cardíacos e imaginar, eu brinco com as crianças, imaginar que o seu coração tem um nariz. Então, você começa a respirar pelo nariz. E à medida que você põe esse foco aqui no coração, o seu coração e a sua respiração começam a entrar num ritmo coerente, que é um ritmo muito saudável, é um ritmo onde a gente consegue relaxar e sentir um bem-estar no corpo todo e distensionar, né? E imaginar que o coração tem um nariz coloca em harmonia a respiração e os batimentos cardíacos. Isso foi estudado, maravilhoso, para a gente tranquilizar, acalmar, relaxar. Então faz isso você também, só imaginar e perceber, percebe o seu coração e coloca a sua atenção, o seu foco na sua respiração e no seu coração. E aí os dois vão entrar em uma harmonia, uma coerência que é fantástica para a saúde. Então ensine seu filho a fazer isso, claro, com uma brincadeira. Então você pode cortar uma borboleta de papel e fazer a borboleta. Imagine aí, a gente tem a respiração do elefante, do fantão, né? Tem uma historinha que é fingir que a gente tem uma tromba e a tromba é o canudinho, né? E aí você pode inventar, enfeitar esse canudinho com o elefantinho e tudo. E aí a orelha do elefante. Então os seus movimentos e a sua respiração entrando numa coerência, numa harmonia, vão trazer esse equilíbrio, essa coerência para o seu corpo todo, e você vai relaxar, o seu filho vai relaxar. Então, e o que mais? Então, desacelerar
A gente precisa desacelerar essa correria. Acorda! Gente, isso causa na criança e em nós mesmos uma aceleração que a gente fica acelerado pro resto do dia, ainda mais na hora de acordar. Assista lá o meu vídeo sobre a hora, importantíssima hora de acordar, como você acorda o seu filho. Aquele primeiro momento faz diferença no dia todo. Então, preste atenção como você está acelerado, se é que você está acelerado, se o seu filho está, traz ele para uma calma, coloca uma música mais calma, uma música ambiente baixinha, não é alta, e tranquila, para que ele, que ele sinta, essa música entra na gente, é uma vibração, e aí as nossas células sentem aquela tranquilidade e as nossas células então começam a desacelerar. O que mais? Então, eu já falei do antecipar também, olha, isso vai acontecer lá, isso é muito importante. E a explicação, gente, por que não explicar? Eu explicava tanto pro meu filho, nossa senhora, tanto, assim, ele tem argumentos ótimos, porque a minha explicação, desde pequenininho, era assim, sabe? Você entendeu? Quer que eu explique mais uma vez? Porque explicar para a criança traz esse conforto de que tá tudo certo, de que vai acontecer isso, eu não preciso me preocupar. Tem criança, que se preocupa com coisas, tipo assim, ó, você vai passear, a criança fica com medo de perder, ela gruda na sua mão e não diverte, porque fica com medo. Fala assim, filho, eu estou aqui, eu estou te olhando, pode ir lá brincar, tá tudo bem. Explica, olha, eu não vou sair daqui, e aí você se compromete, cumpre, né? Eu não vou sair daqui, eu vou estar de olho em você, você pode, vai lá e depois você volta. Agora, na adaptação escolar, causa uma ansiedade muito grande, tudo isso novo na vida da criança. Professora nova, escola nova, vida nova, rotina nova. Conversa na escola, explica tudo. Tudo que der para explicar, você explica. Tudo que você souber explicar, você explica. Se você não souber, você pesquisa, você pergunta e explica também. Porque isso satisfaz o interior da criança e ela não vai ficar ansiosa, porque ela sabe exatamente o que vai acontecer, tá? Então vamos ver, então mais brincadeiras, né? Então eu criei uma brincadeira assim, ó, pra criança que tem um pensamento de ansiedade, tipo, eu vou me perder no shopping, do tipo, se acontecer se aparecer um ladrão aqui em casa, então a criança não dorme porque tá com medo, porque viu na televisão alguma coisa, alguém contou e aquela criança desenvolve uma ansiedade porque acha que o ladrão vai chegar lá, na casa dela, e vai levar ela, e ela vai perder no shopping, ela vai perder na praia, e ela vai ficar doente. Então eu criei uma brincadeira assim, que nós vamos ser caçadores de pensamentos. Então nós vamos aparecer um pensamento que você identificou e que a criança está com medo de alguma coisa, está preocupada com alguma coisa, você caça o pensamento. Então vamos pegar ele aqui, ó, o pensamento fica aqui, ele sai, é uma energia. Caçou o pensamento, e aí o que nós vamos, quem que é esse pensamento? Vamos dizer que ele seja uma coisa ruim que vai acontecer. Então identifique o pensamento. Medo de perder, medo de entrar ladrão, medo do escuro. Aí nós vamos dissecar o pensamento, Fala pra criança, nós vamos entender esse pensamento para que a gente transforme ele e deixe ele voar. Como se fosse um inseto voando aí, fazendo zzz na nossa cabeça, a gente caça e aí nós vamos transformar esse inseto aí que é um pensamento. E como que é esse que transforma? Vamos entender esse pensamento. Aí a gente pega assim, faz de conta lá, pega uma bolinha de papel e casseia esse medo de perder. E aí você vai dissecar. O que é dissecar? Falar, filho, por quê? Você acha que a mamãe vai sair daqui? Você acha que vai? Olha, você tá perto de mim. Você acha, eu sou muito atenta. Você é esperto. Então tá, vamos dizer que você perca. Que a gente pode, colocar para a criança o que vai acontecer, que poderia acontecer nesse pensamento. O que poderia acontecer? Você se perder. O que acontece? Você sabe que na praia, quando as crianças se perdem, ela pede para alguém, você olha assim, principalmente alguém que tem criança, assim, que é mãe também, que vai entender isso. Então você vai e pede para ela e fala assim, olha, você pode me ajudar que eu perdi da minha mãe? E bater palma e explica, mostra vídeo da praia que todo mundo já bate palma quando a criança está perdida e a mãe encontra. Isso acontece, mas não vai acontecer porque eu estou aqui na sua frente, porque a criança fica criando coisa na cabeça
e não sabe como resolver. E aí quando a gente dá a solução, caso aconteça, fala, nossa, então tem uma solução isso. Porque ela não, às vezes ela nem consegue eliminar aquele pensamento de medo se eu não der a solução se aquilo acontecer. Então, então a minha professora vai ficar chateada porque eu não fiz tarefa. Tá, mas olha, nós chegamos tarde em casa, você perdeu o livro, o que for. Se a professora fica brava, o que pode acontecer? Aí, sabe, não sei, ela não vai mais gostar de mim, não. Nós vamos explicar para a professora por que não foi feita a tarefa, porque a gente viajou, porque não sei o quê. Não vou ter amigo mais, porque o fulano não me convidou para o aniversário e agora eu não convidei. Alguma situação você caça e disseque como dando as soluções caso aquilo aconteça, mas dê também a segurança de que aquilo não vai acontecer, porque, né, ou às vezes até já aconteceu, tá com medo de amanhã, né? Então já aconteceu de não fazer a tarefa e amanhã a professora vai ficar brava. Então vamos entender que pode pedir desculpa para a professora, mas porque você estava viajando, né? E justificar tudo aquilo e deixar a coisa normal para a criança. Não precisa ser aquela coisa horrorosa, aquele medo terrível, aquele sofrimento por uma coisa que se resolve. E tudo tem solução, não é? Então eu gosto de falar isso porque são infinitas possibilidades e não tudo tem solução. Então nós oferecendo, se a gente coloca a solução para a criança, aquele pensamento então se transforma e aí ele voa igual uma borboleta, que é um símbolo de transformação. E aí a gente até explica para a criança, né, que agora esse inseto feio que pica e tal, vai virar que é um pensamento, vai virar um pensamento bonito que pode voar, porque eu sei resolver, porque eu tenho capacidade de resolver qualquer coisa na minha vida. E aí a gente traz a solução como segurança. Às vezes eu falo para as crianças assim, gente, eu fiz um curso que resolve todos os problemas de criança. Você quer me contar o que está acontecendo com você? E aí eles ficam assim, né? Mas acabam me falando e aí eu trago uma solução. E a gente faz essa caça de pensamento aí, tipo medo da mamãe ir embora, da mamãe vir me buscar na escola e tudo. Aí a gente faz toda a explicação, chama a mãe, fala. E aí a criança fica tranquila. Tem muitas outras coisas do tipo, para ansiedade, você pode utilizar o óleo essencial de lavanda, que é maravilhoso para a criança e ele traz esse bem-estar, ele dá uma acalmada e espirra no ar, no travesseiro, no quarto, na sala de aula, a gente utiliza na escola como chuvinha da calma, da alegria, e aí a criança que está muito assim, ela dá uma sentada, uma desacelerada. Você pode também pesquisar aí o Rescue, que é um floral de bar maravilhoso para ansiedade, incrível mesmo, criança pode utilizar, você leia sobre isso, porque é importantíssimo a gente saber o que está fazendo. Então você vai comprar o óleo essencial de lavanda, pesquisa, dá uma procuradinha aí, porque eu estou só pincelando aqui o que pode fazer bem, o que pode melhorar. Aliás, o que melhora. E o Rescue é a mesma coisa. Então Rescue é resgate em inglês. Então você vai resgatar aquele equilíbrio, vai resgatar aquele estado tranquilo de ser que todos nós deveremos ter todos os dias. O Rescue também serve para você, mãe, e o óleo essencial também. Então essas foram as dicas, nós já estamos aí no nosso tempo, eu gostaria de ver aí se tem alguma pergunta e o né, se tem alguma dúvida, mas a Janaína está perguntando. Meu filho tem 3 anos, é bem ansioso, rói unhas, e não para o dia todo. A ansiedade pode ser hereditária? Pode e não pode. Então, assim, é claro que uma mãe ansiosa tem aquela energia e toda a energia dos pais passa para os filhos. Mas imagine que um gene ansioso, ele só vai se expressar se nós dermos corda para ele. Ou seja, eu posso ter uma mãe muito ansiosa, um pai muito ansioso e eles podem então me proporcionar depois, né, entendendo tudo isso, me proporcionar um ambiente de tranquilidade. Eu não vou expressar aquele gene da ansiedade, aquela energia que veio para mim, né, geneticamente, eu não vou expressar isso. A criança não vai expressar isso porque o ambiente
se sobrepôs a essa hereditariedade. Então, não é que toda mãe que tem pressão alta, o filho vai ter e o neto vai ter. Ele pode expressar ou não, né? De acordo com a maneira de viver, com o ambiente, com a evolução da pessoa, inclusive. Imagine gêmeos. Os gêmeos, cada um é de um jeito. Um tem uma doença, outro tem outra. Então, né? Como se explica isso? Se os dois têm a genética igual. E aí a gente vai perceber que um expressou, porque aquele lá era mais medroso, ele passou uma situação mais complicada ali um dia, tal, teve uma doença, quer dizer, tudo aquilo desenvolveu aquela ansiedade ou aquela doença ou aquilo lá. Mas um não é igual ao outro e tudo depende do estado interno da pessoa e do estado externo, né? Ou seja, do ambiente. Então, eu posso não ter nenhum gene, uma criança adotada, não tem nada de ansiedade, não vem dele, mas ele convive num ambiente onde os pais adotivos são ansiosos, ele vai ficar ansioso. Então, foque mais no que está acontecendo hoje, muito mais do que nessa genética. Existe um livro maravilhoso do Bruce Lipton que se chama A Biologia da Crença. É um livro fantástico, um cientista que estudou profundamente isso. E olha o nome do livro, A Biologia da Crença. Então, se eu acredito que isso vai ser na minha vida, eu acredito que eu vou ficar diabética igual a minha mãe, eu vou ficar. Então, muda a biologia as nossas crenças. Então, fique atento nisso, porque nós não podemos categorizar e falar que a hereditariedade é uma coisa fatal. Essa mãe tem isso, a filha vai ter aquilo. Os médicos perguntam isso por uma questão de tendência, mas mesmo porque os filhos têm as mesma vida, mesmo estilo de vida dos pais, até uma certa idade. Então isso realmente pode desencadear aí. Mas se a gente tiver uma crença, aquilo vai desencadear. Mas se a gente tiver acreditar e mudar esse padrão, não vai ter não vai ser ansioso não, tá? O que mais aí? Então é isso, gente, nós já estamos com o tempo esgotando aí, mas qualquer coisa vocês podem enviar depois para mim. E eu acho muito interessante quando as mães conseguem, e é muito bonito isso, reconhecer em si mesmas, para que então olhe para o filho, primeiro olhe para você, daí você olha para o seu filho e vê o quanto de reflexo ele tem de você, do pai, da família que convive ali, como eles imitam o irmão mais velho. Então, vamos na causa. E se a causa é o seu comportamento, a sua respiração simplesmente, fica do lado de uma pessoa com asma, para você ver o que acontece na sua respiração. Seus neurônios espelho vão ficar acelerando a sua respiração. Né? Aquilo dá uma certa angústia na gente, uma ansiedade de não estar respirando da nossa maneira, porque a gente entrou na energia do outro, a gente entrou em contato com o outro, e se você não se centrar e se cuidar e não deixar que tudo isso de fora te influencie negativamente, positivamente pode deixar. Então, se você chegar perto de uma pessoa que respira e fala mais calmo e tá com uma energia tranquila, você se deixa influenciar. Mas quando você começa a falar, a pessoa vai lá e acelerar, você entra na energia dela e você pode realmente desenvolver essa ansiedade que você pegou do outro. Então observe você, observe o seu filho, mas observe você, porque você tem um poder nas mãos, um poder aí dentro de você que é se transformando, transformar o seu filho. Então, se você vê o seu filho como ansioso, comece a olhar para você, para as pessoas que convivem com ele e comece a transformar você. Não é só ansiedade, não. São várias outras coisas que você está influenciando o seu filho, só que normalmente muitas mães olham mais para o filho, identificam no filho e não identificam em si mesmas. E o meu convite hoje é para que você olhe você, para que você identifique em você e assim, então, comece a relacionar o seu comportamento, a sua respiração, a sua fala, o seu gesto, a sua expressão no outro.
Então talvez você possa acabar aí com essa ansiedade do seu filho, acabando com a sua ansiedade. E aí que bom, né? Porque você, como uma mãe tranquila, pode esperar que o seu filho com certeza estará tranquilo, ok? Então um grande abraço para vocês, até a próxima quinta-feira às 20 horas, eu vou estar aqui te esperando para falar mais sobre educação, sobre os filhos, sobre mães, sobre tudo que pode contribuir aí para que nós possamos transformar essa educação tanto dentro de casa quanto fora de casa e quanto dentro de nós, ok? Um grande abraço, até mais, obrigada.